Consuelo Isnaga era uma herdeira cubano-americana, cuja família era geralmente excluída da alta sociedade americana. Criada em uma plantação na Louisiana, sua vida mudaria drasticamente quando ela se casou com um nobre britânico em 1876, tornando-se uma socialite internacional e aristocrata. Sua história é uma mistura cativante de opulência, drama e tragédia, que virou manchete em 2 continentes. Prepare-se para se deixar envolver pela história de Consuelo Isnaga. Consuelo Isnaga nasceu em uma data desconhecida em 1853, como Francisca Maria de la Consolación Isnaga, na cidade de Nova York, embora fosse conhecida ao longo de sua vida como Consuelo. Ela foi a segunda de 4 filhos de Antônio Modesto Isnaga del Valle e sua esposa Ela Maria Isnaga, nascida Clemente. Eles tiveram outros 3 filhos, um filho chamado Fernando, nascido em 1850, e 2 filhas chamadas Nática e Emily, nascidas em 1856 e 1859, respectivamente. A família de Consuelo era rica dos 2 lados. O pai dela, Antônio, vinha de uma dinastia de cubanos ricos que administravam plantações de açúcar na ilha há gerações, numa época em que o comércio de açúcar era extremamente lucrativo. Eles também tinham laços com a aristocracia espanhola desde antes da família migrar para Cuba. Mas a riqueza deles era dinheiro manchado de sangue, acumulada às custas do tráfico de escravos, que foi usado para impulsionar a indústria do açúcar no Caribe por séculos. A riqueza da família da mãe de Consuelo vinha de fontes mais éticas. Os Clements do condado de Dutchess, Nova York, prosperaram pouco antes do nascimento de Consuelo. Isso se deveu ao investimento inicial na nova tecnologia dos barcos a vapor, que eles operavam pelo rio Hudson e pelas águas ao redor de Manhattan e da Grande Nova York. Isso rapidamente virou uma indústria próspera que enriqueceu muitos na Era Dourada dos Estados Unidos, especialmente Cornelius Vanderbilt, que se tornou o homem mais rico dos Estados Unidos e talvez do mundo. Consuelo foi criada principalmente na fazenda Ravenswood, na paróquia de Concórdia, na Louisiana, sendo que sua família manteve propriedades não apenas em Nova York e Cuba, mas também nos estados do Sul e em Rhode Island. Foi uma criação abastada, com governantas para administrar a casa e tutores particulares. Embora muitos detalhes de sua infância sejam obscuros, fica claro por seus interesses posteriores e pelos relatos de quem a conheceu que Consuelo era bem educada. Com o aumento da riqueza dos Isnagas na segunda metade do século XIX, a aristocracia britânica passou a cortejá-los para alianças matrimoniais. Essa era uma época em que uma grande parte das mais antigas casas nobres da Grã-Bretanha se encontrava em dificuldades financeiras após anos ou até séculos mantendo residências luxuosas em Londres e propriedades rurais. Muitas famílias haviam sofrido com indivíduos imprudentes, desperdiçando parte de sua fortuna, jogando cartas na capital ou até mesmo investindo em atividades econômicas especulativas. Por exemplo, o boom e a quebra das ferrovias na década de 1840 haviam empobrecido muitas dinastias anteriormente abastadas na Grã-Bretanha. Nesse ambiente, muitas dessas famílias passaram a casar filhos e filhas com membros de famílias americanas recém-enriquecidas. Era uma via de mão dupla. As famílias britânicas obteriam alívio de suas dificuldades financeiras e as famílias americanas adquiririam o prestígio social que vinha ao se casar com a aristocracia britânica. Esses Isnagas logo estavam profundamente envolvidos nesse fenômeno, mas por quê? Você pensaria que a fortuna deles e a riqueza tradicional de Antônio já lhes dariam todo o prestígio necessário. Mas não deu! A herança cubana dos Isnagas e o fato de Clemente ser um novo rico faziam com que eles fossem geralmente excluídos da alta sociedade americana. Como a maioria das famílias ricas da época, eles estavam desesperados por aceitação social e viam Consuelo como o caminho para isso. Então, embora ela ainda não soubesse, Consuelo logo atravessaria o Oceano Atlântico para se casar com um pretendente britânico, tornando-se parte da primeira leva das chamadas princesas do dólar americanas. Quando entrou no fim da adolescência,
No início da década de 1870, Consuelo foi apresentada à cena social de Nova York e logo se tornou uma figura querida por sua beleza e inteligência. Embora ela circulasse entre algumas das filhas das famílias mais ricas da época, como os Vanderbilt e os Jerome, ela e sua família ainda não eram aceitos pela alta sociedade de Nova York. Aqueles que eram excluídos dessa elite acabariam se casando com herdeiros britânicos no devido tempo. A vida dessas jovens, desde os primeiros dias em Nova York nos anos 1870, foi retratada depois no livro Os Bucaneiros, de Edith Wharton. Ela baseou seus personagens em verdadeiras herdeiras americanas, sendo sua amiga Consuelo uma delas. Em Nova York, Consuelo reencontrou sua melhor amiga de infância, Alva Erskine Smith, com quem havia crescido no Sul antes da Guerra Civil. Alva logo se casaria com William Keaton Vanderbilt, e foi Consuelo quem apresentou os dois em primeiro lugar. Quando o primeiro filho de Alva nasceu, ela fez de Consuelo a madrinha e até deu o nome dela à sua filha. Estou, é claro, falando de Consuelo Vanderbilt, a famosa herdeira americana que se casou com o 9º Duque de Marlborough e salvou o Palácio de Blenheim. Em meados da década de 1870, foi proposto que Consuelo se casasse com George Victor Drogo Montague, o Visconde de Mandeville. Ele era o herdeiro de William Montague, 7º Duque de Manchester, uma das principais linhagens aristocráticas da Grã-Bretanha. Sua linhagem podia ser rastreada até o século XI, quando o fundador da dinastia, Drogo de Montague, acompanhou Guilherme o Conquistador à Inglaterra em 1066, como parte da conquista normanda do país. Mas eles, como tantas outras linhagens nobres, estavam cada vez mais empobrecidos no século XIX e estavam achando difícil manter o estilo de vida luxuoso ao qual haviam se acostumado anteriormente. O casamento de Consuelo com George em 22 de maio de 1876, na Grace Church em Manhattan, Nova York, mudou tudo isso. Ele adquiriu um dote de $6 milhões através da união, uma quantia enorme, equivalente a mais de $150 milhões em valores atuais, enquanto os Snagas se tornaram uma sensação social na cidade de Nova York e adquiriram ligações com a aristocracia britânica. Consuelo conheceu o Visconde pela primeira vez em uma festa, e desde o início ela se apaixonou profundamente por George. Parecia um par perfeito. No entanto, esses sentimentos, ao que parece, eram de mão única. Além disso, os pais de Montague não aprovavam o casamento e até tentaram impedi-lo. Ela não só teve que lidar com a hostilidade dos sogros, mas George também era infiel e sempre havia tensão na união. Esses problemas pioraram devido aos gastos excessivos dele com amantes, casas de música em Londres e apostas. Eventualmente, o pai de George, o Duque de Manchester, os exilou para as terras da família na Irlanda, esperando que George parasse com seus gastos excessivos lá. A Irlanda fez pouco para conter a extravagância de George, mas foi lá que eles começaram uma família. 3 filhos nasceram. William chegou em 1877. Ele se tornaria o Duque de Manchester um dia. Então, em 1879, 2 filhas nasceram, uma no início e outra no fim do ano. Jacqueline Mary, conhecida como May, veio primeiro, seguida por Alice Eleanor, que a família chamava de Nell. Foi por essa época que a mãe de Consuelo, Ellen, levou suas filhas solteiras para Londres para apresentá-las à sociedade. Foi lá que Maria de la Natividad, ou Natica, como era conhecida pela família, conheceu e se casou com Sir John Lister Kay, 3º baronete Lister Kay. Ela injetou dinheiro na situação econômica instável da família, mas apesar disso, as coisas só pioraram. E em 1914, Sir John estava diante do Tribunal de Falências em Londres, após ter feito investimentos em propriedades, nos Balcãs, que se deterioraram à medida que as guerras lá se intensificaram na década de 1910. Em 1883, a amiga de Consuelo, Alva, organizou um baile de fantasias extravagante para finalmente entrar na alta sociedade de Nova York, que estava sendo controlada pela Sra. Astor.
A festa foi um enorme sucesso e abalou o mundo da elite social da Era Dourada de Nova York. Seria uma pausa necessária da vida triste de Consuelo na Inglaterra, ainda mais como convidada de honra. Nesse ano, o Duque permitiu o retorno da família à Inglaterra, embora George já tivesse desperdiçado boa parte do dote obtido no casamento com Consuelo. Na Inglaterra, Consuelo continuava infeliz. Seu marido muitas vezes ficava fora, deixando-a sozinha para lidar com as complexas classes altas inglesas. No entanto, logo ela fez amizade com outras herdeiras americanas e, com o tempo, elas se tornaram as favoritas de Bertie, o príncipe de Gales e futuro rei Eduardo VII. Juntas, as herdeiras americanas organizavam jantares íntimos e noites de cartas, com Consuelo tocando banjo e contando histórias picantes enquanto fumavam um charuto. O príncipe de Gales gostava muito da companhia dela, assim como sua esposa Alexandra da Dinamarca, e com isso, todas as portas da Inglaterra começaram a se abrir para Consuelo. Em 1890, o 7º Duque de Manchester morreu e foi sucedido por George. Nessa época, ele e Consuelo já viviam praticamente separados, com George tendo passado a morar com uma de suas amantes, Bessie Bellwood. Isso já havia sido noticiado nos jornais, e humilhou Consuelo, apesar do fato de que, naquela época, ela era uma das favoritas da alta sociedade. Quando adquiriu o título de duque, ele decidiu renunciar a Bessie e tentar aparentar uma vida familiar normal, mas isso não durou muito tempo. Ele morreu em agosto de 1892, apenas 2 anos depois de se tornar duque, de cirrose hepática causada por sua vida de excessos e um alcoolismo já no limite. Assim, o filho de Consuelo, William, ascendeu como o 9º Duque de Manchester com apenas 15 anos de idade. No entanto, o dinheiro ainda era um problema. Para remediar isso, Consuelo começou a ajudar outras herdeiras americanas a encontrar um marido britânico com título, assim como havia ajudado sua irmã mais nova. Consuelo oferecia aulas de etiqueta, aconselhava as herdeiras e suas mães sobre o que vestir e até mesmo onde alugar uma casa para a temporada. Consuelo também organizava chás e jantares para que as jovens pudessem ser apresentadas a solteiros elegíveis. O casamento mais famoso em que Consuelo teve participação foi o de sua afilhada, Consuelo Vanderbilt. O casamento dela com o 9º Duque de Marlborough, em novembro de 1895, cativou a sociedade de Nova York e inspirou inúmeras manchetes durante os preparativos. O casamento foi considerado o evento social do ano e Alva recompensou Consuelo generosamente por sua ajuda, o que aliviou um pouco sua situação financeira. Consuelo é associada hoje à tiara Manchester, que foi produzida pela joalheria Cartier para ela em 1903. Ela traz 7 corações de diamantes incrustados em armações de ouro e prata, com 3 diamantes pendurados no centro de cada um, todos com um rolo removível sobre um único diamante engastado. Para que ela fosse produzida, Consuelo forneceu a Cartier mais de 1000 diamantes, aos quais a própria Cartier também acrescentou outros. Tudo isso era um indicativo dos gastos extravagantes dos membros da família Montague, o que, como veremos em breve, teve implicações para seus herdeiros, que continuam até os dias de hoje. Como duquesa viúva de Manchester, Consuelo continuou a viver nas décadas de 1890 e 1900 na Kimballton House, em Cambridgeshire, a antiga residência da família Montague, enquanto ela criava seu filho para assumir as responsabilidades do ducado de uma forma mais responsável do que seu marido havia feito. Infelizmente, William se tornaria tão perdulário e imprudente com o dinheiro quanto seu pai. Os anos de Consuelo como viúva também foram marcados por tragédias familiares. A tuberculose havia se tornado uma das doenças mais brutais no mundo desenvolvido durante o século XIX. Em 1895, a doença tirou a vida de sua filha mais velha, May, e 5 anos depois, também levou à morte de Nell. Assim, Consuelo ficou apenas com William entre seus filhos quando um novo século começou. Essas tragédias foram apenas parcialmente amenizadas após a ascensão de seu amigo,
o rei Eduardo VII, em 1901. Seus problemas financeiros diminuíram em 1902, quando seu irmão faleceu e deixou 2 milhões de dólares para ela em seu testamento, valor equivalente a cerca de 70 milhões de dólares atualmente. Em meados dos anos 1900, Consuelo desenvolveu neurite, uma condição que resulta em inflamação grave dos sistemas nervosos central e periférico. Isso tirou sua vida em 20 de novembro de 1909, quando ela tinha cerca de 50 anos. Suas irmãs e amigos estavam presentes quando ela faleceu. Antes de sua morte, ela morava na Grosvenor Square e era atendida por Sir Alfredo Fripp, sargento ordinário do rei Eduardo. Durante esse período, o rei era conhecido por perguntar frequentemente sobre o estado dela. Apesar dos hábitos de gasto do marido e do filho, ela possuía uma herança de 2,5 milhões de libras na época de sua morte, que destinou a várias causas e membros da família. Ela deixou seu bracelete de rubis e diamantes para Sua Majestade, a Rainha Alexandra, como símbolo de carinho e consideração. Após sua morte, o corpo de Consuelo foi colocado em um caixão e coberto com belas coroas de flores, sendo levado de trem de Londres até Kimbolton, onde o funeral ocorreu no dia 24 de novembro. Em Londres, uma cerimônia em memória foi realizada no mesmo dia na Capela Real do Palácio de St. James. Após sua morte, a família imediata de Consuelo e as famílias de seus irmãos e irmãs frequentemente enfrentaram dificuldades financeiras, agravadas por divórcios, gastos excessivos e dívidas e empréstimos acumulados. O 10º Duque de Manchester, neto de Consuelo, teve que vender o castelo de Kimbolton, residência ancestral da família, em 1951. O 12º Duque mais tarde cumpriu pena de prisão por cometer fraude e o 13º Duque por tentativa de roubo. Eventualmente, em 2007, a famosa tiara de Manchester, a joia mais valiosa de Consuelo e símbolo da riqueza que os Montague haviam injetado na dinastia Manchester, foi entregue ao governo britânico em troca de alívio das extensas taxas de herança que a família devia. Ela está atualmente exposta no Museu Victoria e Albert, em Londres, um testemunho da insensatez que frequentemente envolvia os arranjos matrimoniais das princesas do dólar americanas, como Consuelo Montague. Muito obrigado por assistir a este vídeo e por chegar até o final. Curiosidade: o filho de Consuelo, o 9º Duque, também se casou com uma herdeira americana, e não foi o casamento mais feliz, pois acabou em divórcio. Se quiser mais vídeos assim, avise nos comentários. Já falei sobre a vida de pessoas citadas aqui, como Alva Erskine Smith, Alva Vanderbilt e sua filha Consuelo Vanderbilt. Se tiverem sugestões, avisem nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Life. Valeu!